19. E ele, tomando o pão e tendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também o cálice, depois da ceia, dizendo: Este é o cálice, é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Amém. Pai, que o Senhor venha falar conosco. Nós vamos caminhar sobre a Tua palavra nesta hora, Senhor. E nós queremos entregar esse tempo nas Tuas mãos, pedindo que Teu Espírito tenha liberdade, Senhor, para cumprir o propósito que está estabelecido para nós nesta noite, Senhor. Nós entregamos tudo nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Então, palavra de Lucas, capítulo 19, capítulo 22, a partir do verso 19. Aqui nós vemos a última ceia de Jesus. Hoje é dia de ceia, então eu quero falar um pouquinho sobre isso com vocês. Jesus, ele era judeu, ele participava de todas as tradições religiosas, ele ia para Jerusalém uma vez por ano para participar da Páscoa, ele fazia tudo o que todo mundo fazia. E nesse dia especificamente, ao participar da ceia com os seus discípulos, ele, quando ninguém esperava, ele pegou o pão, partiu o pão e disse: Esse é o meu corpo. Eu imagino que os discípulos, ao ouvirem isso, num primeiro momento, eles ficaram meio que extasiados. Como assim, esse é o seu corpo? E ele continuou pegando o cálice, dizendo: Este é o meu sangue. Eu creio que nesse momento, os discípulos começaram a lembrar de tudo aquilo que eles passaram com Jesus, tudo aquilo que eles caminharam com Jesus, que viram Jesus fazendo, Jesus ensinando. E certamente eles lembraram do primeiro milagre de Jesus, que foi no casamento lá em Caná da Galileia, quando ele transformou água em vinho. É interessante nós traçarmos um paralelo, quando ele, na última ceia, na última Páscoa, ele fala: Este é o meu sangue. E aí eles lembram do primeiro milagre de Jesus, que tem a ver também com sangue, tem a ver com vinho. Lá em Caná da Galileia, ele pegam as talhas de água da purificação. Naquele tempo haviam talhas onde as pessoas chegavam, se purificavam os objetos e então entravam para a festa ou para a casa. E naquele momento em que Maria chamou Jesus e disse: Olha, acabou o vinho. A palavra fala que as talhas estavam vazias. As talhas de água estavam vazias. E ele então mandou jogar água e a água foi transformada em vinho. O vinho na Bíblia, ele quer dizer alegria. Então, quando Jesus aqui fala para os discípulos: Este é o meu sangue derramado por vocês, o que ele quis dizer? Que a partir do momento que ele morreu na cruz e derramou o seu sangue por nós, a purificação não precisa mais ser feita de fora para dentro, ela é feita de dentro para fora. Você não precisa mais fazer sacrifícios, você não precisa de uma talha de água para se purificar, porque o sangue dele, vertido na cruz, já te purifica. E Jesus, nesse momento, quando ele fala: Fazer isso em memória de mim até que eu volte, nesse momento, toda religião judaica é caída. Toda religião judaica, ela é encerrada. Toda lei é cumprida. Não existe mais lei. A partir daquele momento, eles ficaram, eles entenderam que eles não precisariam mais de templo, porque eles iam buscar a Deus no templo. Deus habitava no templo, mas Deus não habita mais em templo feito por mãos de homens. Deus habita em mim, Deus habita em você. Nosso corpo é templo do Espírito Santo, então não precisa mais de um templo, não precisa mais de sacrifício. O sacerdote ia lá sacrificar pelo pecado do povo. Hoje, você não precisa mais de um sacerdote, e muito menos de um sacrifício, porque o nosso sumo sacerdote, que é Cristo, já fez o sacrifício
E a palavra diz que ele fez o sacrifício de uma vez por todas. Então eu não preciso ficar fazendo sacrifício periodicamente, sempre que eu acho que eu estou em pecado, eu vou lá, faço um sacrifício. Não, isso é da lei. Nós vivemos na graça. O sacrifício já foi feito lá na cruz. O sangue foi vertido lá na cruz. E a partir daí, tudo que era da lei não precisa mais, não existe mais. Nós não vivemos mais na lei, nós vivemos na graça, no amor do Pai. E eu vejo aqui nessa passagem que os discípulos, olhando tudo isso, eles começaram a entender que além de não precisar mais do templo, não precisar do sacerdote, não precisar do sacrifício, também não precisa mais do sábado, porque o sábado era o dia lá, agora não, todo dia é dia do Senhor. Amém. Porque o Senhor habita em mim, então não é um dia que eu tenho que ir em algum lugar para sacrificar, para adorar. Eu adoro o tempo todo, em todo lugar, aonde eu estiver, porque a adoração que Deus procura é aqueles que adoram em espírito e em verdade, não é no templo, não é com sacrifício, não é em prédio e muito menos com sacerdote. Você é o sacerdote do seu lar, você é o sacerdote da sua vida. Você tem livre acesso ao Pai, não porque você merece, mas pela graça, você é salvo. Então você tem livre acesso ao Pai, em nome de Jesus. Jesus é o único sumo sacerdote, de quem nós nos encaminhamos a Deus através dele. Ele é o nosso sacerdote. E seguindo aqui, nós vemos que, outro dia me perguntaram, mas qual seria então a religião correta? É a católica? É a evangélica? É a espírita? Qual é a religião correta? A religião correta é você obedecer 2 mandamentos. Mas não eram 10? Na lei eram 10, agora são 2. Na nova aliança, no Novo Testamento, depois da morte e ressurreição de Cristo, existem 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Se você conseguir viver amando a Deus e amando ao próximo, todos os outros mandamentos, toda a lei, todos os profetas, será tudo cumprido no fato de você amar a Deus e amar as pessoas. Porque se você ama a Deus e ama as pessoas, automaticamente nenhum dos outros testamentos, dos outros mandamentos será quebrado, porque você estará andando em amor, você está andando debaixo da graça de Deus. Então, depois dessa Páscoa, eles começaram a palavra fala que eles começaram a andar pelo mundo e cumprindo, sabe o quê? O que Deus deu para Adão lá no Éden. Como assim? O que Deus falou para Adão? Para Adão cuidar do jardim, não é? Exatamente. Quando eu e você aceitamos a Cristo, quando eu e você somos cheios do Espírito Santo, nós começamos a cuidar do jardim. Nós começamos a cuidar das pessoas, a cuidar do mundo, a amar as pessoas, a amar o mundo. Isso é a religião que Deus quer que você tenha. Essa é a religião que Deus instituiu para nós. Cuidarmos do jardim em amor, amando a Ele em primeiro lugar e as pessoas como a nós mesmos. Lembra que quando Adão pecou, a primeira coisa que aconteceu com ele ficou com medo, se escondeu e fez roupas para ele mesmo com plantas. O que Deus fez? Depois que Adão se escondeu e teceu roupas para ele com folhas das plantas, Deus sacrificou um animal inocente e da pele do animal fez roupas para Adão. O mesmo que Deus fez lá no Éden, Jesus mostrou para os discípulos na última Páscoa. Que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Não adianta você querer obedecer à lei, não adianta você querer ser uma pessoa perfeita, se o sangue de Jesus não cobrir a sua vida. Não adianta você querer merecer alguma coisa de Deus, porque você não merece nada. A salvação, ela é pela fé, não é por obras, para que ninguém se glorie. Então eu não mereço nada. Eu tenho porque Deus me deu. E Ele me deu pela graça. Então quando Deus fez roupas para Adão, derramando sangue,
de um animal inocente. É a mesma coisa que aconteceu com Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus também foi morto. Jesus derramou seu sangue para nos purificar e nos fazer uma roupa que realmente nos torna verdadeiros diante de Deus. Então nós não temos que querer fazer as coisas e merecer as coisas. Nós temos simplesmente que aceitar o sacrifício de Jesus na cruz e dizer: agora, pela graça, eu sou salvo. E porque eu sou salvo, eu faço as coisas. Eu não faço para ser salvo, eu faço porque eu sou salvo. Eu não ajudo as pessoas, porque se eu ajudar as pessoas, Deus vai me dar alguma coisa em troca. Eu ajudo as pessoas porque eu amo as pessoas como a mim mesmo. E eu ando nos caminhos de Deus, não como uma penitência, não como um sacrifício, mas porque eu amo a Deus acima de todas as coisas. Então nada para mim é mais importante do que Deus. A partir do momento que eu entendo isso e passo a viver isso, eu estou amando a Deus sobre todas as coisas. Isso é amar a Deus sobre todas as coisas. Nada, nem ninguém pode tomar o lugar de Deus na sua vida. A partir do momento que Ele é o centro da sua vida, aí você começa com o amor dEle, pela graça dEle, você começa a amar as pessoas e começa a fazer o bem para as pessoas, que é a religião que Deus tem para nós. Então, queridos, eu queria deixar para vocês até que em 1 João 4, diz que o amor, o medo, ele traz tormento. Vocês já perceberam que muita gente segue a Deus com medo? Medo de ser castigado por Deus, medo de ir para o inferno, medo disso, medo daquilo. A religião nos prende, a lei nos prende pelo medo. O medo traz tormento. Isso é muito comum, nós vemos muitas igrejas quando vão fazer um momento de ofertas e dízimos, dizerem que se você não der o dízimo, o gafanhoto vai comer você, vai comer sua casa, vai comer sua despensa, vai abrir sua geladeira, vai invadir e vai comer tudo. Isso é colocar medo nas pessoas. As pessoas têm que dar por generosidade. Na Nova Aliança, no Novo Testamento, lá na igreja de Atos, os discípulos, a palavra fala que as pessoas levavam o dinheiro e colocavam nos pés dos discípulos, para que ninguém tivesse necessidade de nada. Ninguém era obrigado a dar 10%, 5%, 8%, cada um dava com alegria segundo tinha proposto no seu coração. Muitos vendiam as coisas e davam 100% para os apóstolos. Isso é generosidade. É com essa intenção que nós devemos dar. Não só dar dinheiro, mas dar tempo, dar um pouco da sua vida para o outro, escutar o outro. Tudo isso em amor, não com medo de ser castigado. Deus não está aqui para nos castigar. Deus está para nos amar e nos capacitar a andar na graça. Amém, queridos? Quero encerrar dizendo que essa última ceia que Jesus fez, Ele disse assim: fazer isso em memória de mim. O que Ele quis dizer? Aquela Páscoa, a primeira Páscoa, ela era uma comemoração, uma celebração de quando Deus tirou o povo do Egito e levou para a terra de Canaã. Era uma comemoração de uma libertação. Essa nova Páscoa, a nova aliança, também é uma comemoração, é uma celebração da libertação que Cristo fez por nós, para que nós não estivéssemos mais debaixo da lei, não estivéssemos mais debaixo de jugo, mas agora nós somos livres. Assim como o povo de Israel foi liberto do Egito e foi levado para fazer uma festa para o Senhor no deserto, é assim que nós temos que encarar. Nós somos libertos do pecado, nós somos libertos da lei, da religião, para fazer uma festa para Deus, quer seja no deserto, quer seja em Canaã, aonde nós estivermos. A nossa vida é uma vida de celebração àquilo que Deus fez por nós na cruz do Calvário. Amém, queridos? Amém.